Pessoal, boa tarde. Aqui Lecter, canal Ask Lecter. Bom, primeiramente, feliz 2020 a todos. Para quem já conhece o canal, mais uma vez obrigado. Para quem não conhece, saiba que ele é dividido em playlists. Eu tento evitar colocar música, vinheta, para a gente ter um foco só, que é o estudo. E eu estou iniciando a playlist de circuitos elétricos ou circuitos. E de primeiro momento eu já começo falando de resistores, né? Eu trago, como o nosso contato é visual, eu trago os elementos, eu trago um resistor para você dar uma olhada, que ele está aqui. Esse tipo de resistor que eu estou mostrando aqui com a seta, na maioria dos casos, ele tem uma precisão entre 5% a 10%. É muito usado o carvão por ser um elemento barato, é um resistor barato. E por ser barato, ele é usado em larga escala aí na indústria. Símbolo de resistor no seu circuito ele vai aparecer assim ou assim, é o mesmo. Tá? Isso aqui usa mais em Portugal, inclusive. E esse símbolo aqui embaixo, esse terceiro símbolo, é o de resistor variável. E eu já deixo aqui do lado um resistor variável que a gente chama de potenciômetro, que nada mais é que um resistor. Quando eu giro esse botão aqui, ó, eu aumento ou diminuo a resistência dele. E ao lado também eu tenho outro resistor variável, que conforme eu vou girando, eu posso aumentar e diminuir a resistência dele. Via de regra, ou você vai encontrar assim no circuito, ou assim no circuito. Encontra muito? Muito. Muito. Vamos continuar. A teoria ela fala que é um dispositivo que tem finalidade de transformar a energia elétrica em térmica, porque ele limita, ou tem a tendência de limitar a corrente elétrica. Né? Como ele oferece essa certa resistência à passagem da corrente elétrica, é daí que a gente tem o nome de resistor. Então, mais uma vez, eu coloco um resistor aí para vocês, e agora, a partir desse momento, eu começo a chamar o resistor de resistência elétrica. Perdão, fui além. Ou impedância, são sinônimos, tá? Inicialmente a gente vai tratar como sinônimos, mais para frente eu vou dissecar mais a impedância. E a unidade de resistência é o ohm. Mais uma vez eu trago o resistor, e a título de curiosidade, em outro vídeo eu vou aprofundar, para você ler o resistor, você sempre vai procurar a faixa dourada ou a prateada. Tá? Nesse caso, a dourada é ela que aparece no resistor, então eu coloco ele sempre essa faixa à direita para poder ler. Não, pegadinha, hein? Não se baseie pelo tamanho aqui desse ligamento, mesmo porque ele vai vir cortado muitas vezes no circuito. Você, para fazer a leitura correta do resistor, vai pegar, se ele tiver uma faixa dourada, colocar à direita, ou a prateada, colocar à direita para fazer a leitura. E em vídeo próximo eu vou explicar isso. Então ele obedece a algumas leis, né? O resistor ôhmico, ele obedece a primeira lei e a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela fala que U é igual a RI, ou seja, a diferença de potencial elétrico, ou DDP, que eu estou chamando de U, medida em volts, ela é igual a corrente, medida em ampere, multiplicada pela resistência, medida em ohm. Então, U é igual a RI. Muitos professores aí de cursinho se valem desse esquema gráfico para explicar para o aluno, eu acho válido sim. Ele coloca para o aluno que tenha vontade de decorar isso, e não só entender, U dentro de uma pirâmide, né, ele no topo, o I e o R nas bases. Se eu quiser isolar o U, eu tapo o que sobrou, I vezes R ou R vezes I, tá lá. Se eu quiser isolar o R, eu tapo o R, vai sobrar U sobre I, tá aqui, ó. Se eu quiser isolar o I, eu tapo o I, vai sobrar U sobre R
está aí desenhado. É daí que o pessoal do cursinho estuda. Eu, particularmente, eu prefiro só guardar que U é igual a RI, saber que R é medido em ohm, U é medido em volt, o I em ampere. Mas está aí as duas maneiras, tá? O gráfico da primeira lei de Ohm, ele é importantíssimo, muitas vezes relegado. Ele fala o seguinte, que conforme eu vou aumentando a tensão em um resistor ôhmico, a corrente vai aumentando na mesma proporção, ou seja, a resistência é constante. Por isso que o gráfico é uma reta. Ah, Lecter, mas vale para tudo? Não. Como eu falo para vocês, vale para resistor ôhmico. Se você pegar um resistor cerâmico, não vai valer essa primeira lei e nem a segunda, porque, principalmente a primeira. O resistor cerâmico, um exemplo disso, que pode ser uma questão até teórica na sua prova aí, às vezes eu estou aumentando a tensão e a corrente ainda não está aparecendo para mim. E depois de um determinado momento, assim que eu alcanço uma tensão satisfatória para aquele tipo de material, aí eu tenho a corrente. Então ela não é diretamente proporcional, o gráfico é diferente e tudo mais. Então, muita calma, vale para resistor ôhmico, a primeira e a segunda lei. Tá? Segunda lei, ela vai falar que a resistência elétrica está ligada diretamente às características do material. Que característica do material que é essa? É a resistividade do material. Né? Se é um condutor, eu multiplico pelo comprimento dele, imaginando que é um fio, e divido pela área da seção transversal, né? A área de corte desse condutor, e eu tenho a resistência. Eu fiz umas pesquisas aí no Google rápidas, eu vi a fórmula colocada certa, mas a área de seção transversal colocada errada, em milímetro ao quadrado. Cuidado com as fontes, hein? Procurem fontes fidedignas aí. Então a área de seção transversal é sempre metro quadrado. E a resistividade, né, que a gente acabou de ver na segunda lei, ela é o contrário da condutividade. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de explicar por exemplo. O corpo humano ele tem uma certa resistência elétrica. Então, se você, infelizmente, é acometido por uma corrente elétrica, você vai sentir isso tanto na pele e, dependendo do valor dessa corrente elétrica, até na parte muscular. Isso você estando seco. Contrário, se porventura nesse mesmo momento cair um balde d'água em você, ou você estiver molhado por chuva ou algo que valha, a sua condutividade vai estar aumentada por causa dessa água e a sua resistividade vai estar diminuída, ou seja, você vai receber com mais força o impacto dessa corrente elétrica. Então quando os avós, os antigos falam, olha, cuidado com eletricidade, água ou líquido não se brinca, é verdade. Evite sempre. Então, resistividade é o inverso da condutividade, está aí o símbolo da condutividade. Eu separei umas notas aí para terminar a explanação. A área de seção transversal de um fio cilíndrico, eu chamo de A, né? É πr ao quadrado. A área é dada em metros quadrados e o R em metro. E explicação do chuveiro elétrico. Isso aí sempre é um curso sério que vai tratar só sobre resistores. Uma pergunta dissertativa. É muito comum aparecer explique o chuveiro elétrico. Então, a partir daí, eu vou tentar explicar brevemente para vocês. Então, inicialmente eu tenho uma fonte, tá? Essa fonte vai me gerar corrente ou tensão. No futuro, em outros vídeos, eu vou falar só sobre fontes. Mas eu tenho uma fonte que, no seu caso aí do chuveiro, no nosso caso é a tomada. E eu tenho uma chave comutadora, ou a chave seletora do seu chuveiro, tá? Eu tenho a posição, digamos que é um chuveiro muito simples, eu tenho verão e inverno. Pela primeira lei de Ohm, nós já vimos que I é U dividido por R. Tá? Então, a corrente é inversamente proporcional à resistência. Está aqui. Aqui embaixo eu coloquei para vocês. Tá?
Então, se eu coloco a chave no verão, a corrente vai passar por aqui, a corrente é o I. Vai passar por duas resistências. Então, no verão é um caminho mais longo. Se eu ligasse no inverno, a corrente ia passar por uma resistência só. Tem que fechar o circuito. Então, no verão, eu tenho um circuito mais longo, com uma resistência maior. O caminho no verão ali é maior dessa corrente. Como a resistência é maior e a resistência é inversamente proporcional à corrente, maior a resistência, menor a corrente, menor vai ser o calor gerado aí, que a gente chama de efeito Joule. E no inverno, menor a resistência, vamos refazer aqui, deixa eu pegar o mouse, tá aqui, ó. Menor a resistência, maior a corrente, maior vai ser a troca de calor. Então é assim que funciona o chuveiro elétrico. É o chuveiro mais simples possível, tá? Isso é uma questão que aparece muito quando você tem questões dissertativas aí na prova e quando está se tratando, logicamente, de resistores. Duas coisas. O resistor, o homem testou vários tipos de materiais e quando ele chegou no carvão, ele viu que o carvão ele fazia essa troca de calor com muita facilidade e ele rompia, demorava a romper. O Thomas Edison, pegando essa ideia, fez vários testes, mas já para lâmpada. Testou vários tipos de filamento e assim que eu aplicava DDP, ou diferença de potencial, que eu já expliquei, rompia. E ele não tinha sucesso, êxito na lâmpada, até que ele começou a usar o carvão. Quando ele criou um filamento de carvão, com digamos, uma vareta de carvão, e aplicou a diferença de potencial, ele teve uma corrente ali, essa corrente, a resistência, o carvão se opôs a ela, por causa desse tipo de oposição ele gerou calor, mas mais importante, um efeito luminoso. Reza a lenda, aí isso eu já não afirmo, que ele tentou mais de 1000 materiais, eu não acredito nisso, eram tanto o homem quanto o Edison muito inteligentes, eu acredito que ele testou menos materiais e começou a utilizar o diâmetro desse material para ter uma maior irradiação de luz ou uma menor. Então essa é a minha ideia. Eu ouço muito, ele errou 1000 vezes. Ele não errou 1000 vezes, ele testou vários componentes e fez anotações desses componentes, que na verdade se refletem pelos materiais desses componentes. Então ele não errou 1000 vezes, não. Ele testou muitas vezes. Então, em breve eu vou dar continuidade ainda à parte de resistores, já com exercícios também. Eu agradeço as inscrições e, mais uma vez, muito obrigado. Até mais, pessoal.